Classificado, Bruno Prado, 2-0 para cima do São Lourenço, um jogo que o São Paulo partiu para cima. Tô vendo aí o torcedor do São Paulo felizão, né? Com a atitude do clube, arbitragem péssima no Morumbi, mas nem a arbitragem atrapalhou o São Paulo, que conseguiu essa classificação. Bruno Prado. Foi uma classificação merecida, o São Paulo jogou bem, foi melhor que o time do São Lourenço, conseguiu os 2 gols que precisava contra o adversário que se defende bem, que tentou travar o jogo de todas as maneiras, deixar o jogo picado, travado, e a arbitragem também acabou, a maneira como o árbitro conduziu também colaborou para um jogo bem travado, um jogo que não andava. Mas o São Paulo foi melhor que seu adversário, fez o primeiro gol na bola parada, estava difícil entrar e criar uma oportunidade mesmo tocando bola para finalizar. O São Paulo teve essa dificuldade, então o primeiro gol foi pelo alto. E isso é bom porque fazia tempo que essa bola parada, que foi importante no início do ano com o Wellington Rato, não entrava. E dessa vez, numa bola do Wellington Rato, o Caleri fez o gol de cabeça. E o segundo gol numa jogada individual. Uma ótima jogada do Rodrigo Nestor, que é um jogador que tem muita qualidade, que a torcida pega no pé, mas é um jogador que tem talento, é o jogador que tem a maior capacidade de meter uma bola que ninguém espera. Isso não estou contando os que chegaram agora, o Lucas e o Rames Rodrigues, que mal jogaram. O Lucas jogou um pouquinho, o Rames ainda não jogou. Estou falando dos que têm jogado. O Nestor é o mais criativo ali, é o cara que tem mais capacidade de fazer uma jogada como a que fez ontem. Cortou, ele balançou em cima do adversário e fez um ótimo cruzamento para o Luciano. Então 2-0 merecido. Passou o time que tentou jogar, o São Lourenço no segundo tempo muito recuado, marcando da intermediária defensiva para trás, deixando o São Paulo muito perto da sua área. A ideia era dificultar as finalizações, e até dificultou, mas você deixa o seu adversário toda hora rondando a sua área, em algum momento você corre risco de dar algo errado, e acabou numa jogada individual o São Paulo decidindo o jogo. Então foi justa a classificação, vai pegar a LDU agora, a LDU que passou nos pênaltis ali pelo Nublense do Chile, um sufoco, mas o São Paulo segue na Sul-Americana e ontem merecido, além de quebrar a sequência de 5 jogos sem vencer, que também era importante para o time ficar um pouco mais tranquilo. Fábio Piperno, São Paulo classificado para a próxima fase da Copa Sul-Americana no estádio do Morumbi. São Paulo partiu para cima do São Lourenço e, como eu disse, né, a arbitragem foi péssima ontem, invertendo as faltas, e teve confusão com o técnico adversário, quase saiu jogando junto com os jogadores ali na reta final da partida. Mas tá aí, Piperno, São Paulo classificado para as quartas da Copa Sul-Americana. Piperno. Com muitos méritos. São Paulo venceu um time duro, um time que vem de um bom campeonato argentino. São Paulo tomou a iniciativa do jogo desde o começo. E a gente tem realmente que destacar a boa safra de talentos que Cotia vai dando ao São Paulo. Isso é o que está mantendo a espinha dorsal de São Paulo com eficiência, com bom nível. Certamente vai deixar muito dinheiro também para o clube. Beraldo, Nestor, que realmente é muito bom jogador, o Pablo Maia. Então o São Paulo tem lá uma garotada de ótimo nível, não é? Eles não são apenas promessas, já são realidades que se consolidaram nesse time de São Paulo. E aí, eu acho que o torcedor tem muitos motivos aí para estar felizão da vida, sim, porque São Paulo não apenas deixou pelo caminho um time difícil, mas também estancou lá algum mal-estar por conta de resultados ruins aí nas últimas rodadas, e mostrou que está se tornando um time cada vez mais competitivo à espera dos grandes reforços que acabam de ser contratados. Então, a tendência de que daqui para o fim do ano a gente veja um São Paulo ainda mais forte, um São Paulo com chance de brigar bem nessa reta final de Copa do Brasil, São Paulo com possibilidades aí de continuar avançando na Sul-Americana, que e sempre faço questão de repetir isso, a Sul-Americana mais difícil da história. Essa competição, ela vai atraindo um lote de times cada vez mais importantes, que a mudança de regulamento nessa temporada colaborou para isso. Então, é uma Sul-Americana que tem São Paulo, Corinthians, Estudiantes, Bragantino, time forte. Então, são várias equipes de bom nível. A LDU, que se classificou, né? Aliás, passou, né, Bruno? Passou nos pênaltis. Passou nos pênaltis, é isso aí. Aliás, com mais dificuldade do que eu imaginava, inclusive, contra o todo-poderoso Nublense. Mas a verdade é que essa reta final de Sul-Americana vai ser bastante interessante. O São Paulo, que na última temporada chegou à decisão da Sul-Americana aos trancos e barrancos, tendo decisões por pênaltis, viradas,
e chegou com muita dificuldade, mas acabou chegando na final. Aí, como apontou o Piperno, dessa vez, né, Bruno, eu acho que a Sul-Americana, apesar de ser um caminho viável também para o São Paulo conquistar uma taça, um título, eu acho que o São Paulo tem condições para isso, de chegar à final mais uma vez, tem adversários mais qualificados esse ano do que na temporada passada, Bruno. Sim, tem bons times. Pode ter uma semifinal entre São Paulo e Botafogo, por exemplo, né? Botafogo, que é o líder do Campeonato Brasileiro disparado. Ano passado, o São Paulo pegou 2 brasileiros pelo caminho e passou nos pênaltis pelos 2, Ceará e Atlético Goianiense, que foram times que acabaram rebaixados para a Série B. Aliás, o Atlético Goianiense, no meio do caminho, eliminou o Olímpia na Sul-Americana do ano passado. O Olímpia que ontem eliminou o Flamengo da Libertadores. Então, esse ano ele pode pegar o líder do brasileiro numa semifinal. Exatamente. São Paulo e LDU, Botafogo e Defensa e Justiça. Esse é o cruzamento. O próprio Defensa e Justiça é um time que tem um título recente de Copa Sul-Americana em 2020. O São Paulo tem um lá em 2012, 8 anos. O título do São Paulo está há 8 anos mais passado aí. O São Paulo está. A Defensa e Justiça ganhou 8 anos depois. Aí, ó, Defesa e Justiça e Botafogo, LDU e São Paulo. Mas do outro lado, Estudiantes, Corinthians, Fortaleza e América, né? Então, é uma Sul-Americana com dificuldades. Aí, a LDU mesmo não deve ser um jogo fácil, principalmente em Quito, apesar do Nublense ter vencido lá ontem, mas o jogo em Quito normalmente não é um jogo fácil, não. 5 brasileiros, né? Nós temos aí 5 brasileiros e já tem gente até imaginando, já pensou, São Paulo e Corinthians numa final? Pode acontecer. E só pode se cruzar na final, como a gente está acompanhando aí no chaveamento. Tem possibilidade, né, de acontecer essa final que seria uma semifinal que vai acontecer na quarta-feira, né, da Copa do Brasil, e depois uma final de Sul-Americana que vai ser em Montevidéu. Seria um ano de clássicos. Eu não lembro assim de duas decisões no mesmo ano entre São Paulo e Corinthians, de um torneio nacional e um torneio internacional. Assim. E para Montevidéu seria uma espécie de revanche, porque Montevidéu sediou aquela final Atlético Paranaense e Bragantino, o estádio quase vazio. Se dá um Corinthians e São Paulo, aí o centenário vai tremer. Teve Palmeiras e Flamengo lá também, né? Mas é Libertadores. Na Libertadores, sim, mas Montevidéu também carece um pouco ali, né, de estrutura, porque torcedores do Palmeiras e do Flamengo tiveram dificuldades para encontrarem hospedagem, enfim, até mesmo voos, né? Então também fica esse detalhe, pode acontecer de novo, né? Pode acontecer de novo. Muita gente, inclusive, não conseguiu viajar, enfim. É que Montevidéu, assim, nesse passado recente, lá atrás, enfim, nos anos 60, tudo bem. Mas nesse passado recente, ela não tinha sido devidamente testada como uma capital de uma grande final de campo neutro. Porque quando tinha Nacional ou Peñarol chegando contra algum time de fora, né? Então, por exemplo, a rede hoteleira não era colocada à prova, porque ia acabar recebendo só uma torcida e poucos torcedores. Agora, com o Flamengo e o Palmeiras mostrou que é diferente, e São Paulo e Corinthians certamente também seria muito complicado. Com a classificação, o Dorival atingiu uma marca muito expressiva. Ele acabou vencendo os últimos 16 duelos de mata-mata que disputou, desde o Ceará, passando por Flamengo e agora no São Paulo. O São Paulo, de fato, vinha numa sequência negativa, 4 derrotas, 1 empate, agora consegue essa classificação, vai ter o Flamengo no final de semana, aí sim o grande clássico contra o Corinthians pela Copa do Brasil. E o Dorival falando, nesse momento de instabilidade, de resultados ruins, eu falei pro meu grupo, a gente não tem motivo algum para ficar, né, de alguma forma preocupado. O Dorival, ele acerta ao falar isso, e a colocação dele sobre esse momento do São Paulo. São Paulo também que desperdiçou algumas chances, né? Contra o Bahia, podia ter vencido o jogo. Contra o Atlético Mineiro, sofre aquele gol no comecinho do Hulk e ficou ali pressionando. Entrou o Lucas, também não conseguiu balançar as redes. Aquela oportunidade também do Caleri, que defendeu o goleiro do Atlético. Enfim, essa sequência negativa já passou. É um São Paulo que agora está classificado na Sul-Americana e só tem olhos para o Corinthians, Bruno. Essa é a questão, né? Esse jogo do Corinthians, ele tem um poder, uma capacidade de acabar tanto para cima quanto para baixo. Se ganhar, uma empolgação enorme, uma final de Copa do Brasil, que abre uma possibilidade de um título inédito do São Paulo, e se ganhar a Copa do Brasil, o ano será ótimo para o São Paulo. Mas se perder também tem uma capacidade de causar uma destruição enorme ali.
E esse é o problema de jogar tudo no mata-mata. São escolhas que você faz e, se der certo, vai ser exaltado, festejado. A Copa do Brasil é um título inédito para o São Paulo. São Paulo teve uma final só no ano 2000 e perdeu para o Cruzeiro. Mas se você perder num jogo só, como aconteceu ano passado na Sul-Americana, o São Paulo, em certo momento, acabou apostando tudo. Se ganhar a Sul-Americana do Del Valle, tudo perfeito, ano bom, título, vaga na Libertadores. Se perder, tragédia. Então esse é o problema. E o São Paulo vai para um confronto que ele está com uma desvantagem de um gol contra um adversário que não perde há 10 jogos. É difícil, mas São Paulo tem condição de vencer. Sobre a sequência de jogos que São Paulo não vencia, contra o Bahia foi um jogo que o São Paulo merecia vencer, não conseguiu. Contra o Atlético acho que não foi um jogo bom. E os outros 3 jogos foram fora de casa. Aí é uma coisa que o Dorival tem que tentar resolver de alguma maneira, que é uma coisa que já acontece antes dele chegar mesmo. Não é uma questão do momento aí com o Dorival. Que é o desempenho como visitante, que é muito ruim. Os outros 3 jogos sem vencer foram fora de casa e o São Paulo não venceu nenhum jogo fora de casa no Campeonato Brasileiro desse ano. Já está fechando o primeiro turno. Se não vencer o Flamengo domingo, fecha o primeiro turno sem vencer como visitante. Aí realmente é um problema do time, que talvez Lucas, Rames possam ajudar. São jogadores de muita qualidade. O Lucas de velocidade, é um time que às vezes falta velocidade. Fora de casa, muitas vezes o adversário te empurra para trás, você tem que ter velocidade para puxar contra-ataque, não tem. Então, a partir de agora, são 2 grandes reforços, mas o problema é que está tudo focado e concentrado na quarta-feira. Se perder quarta-feira, vai ter um abalo muito grande. Esse é o risco que tem de apostar tudo numa competição mata-mata. O Calleri, ele deu uma entrevista e foi criticado por parte da torcida do São Paulo no começo da semana por não decidir jogos de mata-mata, de Copa. Ontem ele abriu o placar para o São Paulo e falou com a imprensa na zona mista do estádio do Morumbi. Nós temos aqui a declaração do Calleri, para você que nos acompanha na Jovem Pan, abre aspas: a gente precisava de um jogo assim, vinha de 5 rodadas sem ganhar. Toda essa gente que vem no Morumbi nos acompanhando merecia uma vitória assim. Sabíamos que ia ser um jogo bem diferente da Argentina. A gente fez um baita jogo, mas ainda tem que melhorar muito. Fazer o jogo mais importante dos últimos 10 anos do clube. Lotar o Morumbi e tentar chegar à final da Copa do Brasil, que é o nosso sonho e também do torcedor, fecha aspas, a declaração do Calleri, definindo o jogo como o jogo do Corinthians como o mais importante dos últimos 10 anos. Esse jogo agora pela Copa do Brasil. É bem por aí, Bruno Prado, ou ele deu uma exagerada? É um jogo importante, até é ruim que possa até ser discutido que seja o jogo mais importante nos últimos 10 anos, porque mostra que os últimos 10 anos não foram bons, né? Nos últimos 10 anos não teve muita coisa relevante. É um jogo importante. Tudo, claro, vai depender de ganhar ou perder, e aí as avaliações serão muito positivas se passar e muito negativas se perder. Mas eu preferia, aí claro, cada jogador, o Calleri é um jogador, ele está falando o que ele sente. Mas eu não gosto muito desse clima de tudo ou nada. Eu acho que isso gera assim, uma pressão muito grande para cima do elenco. É o jogo dos últimos 10 anos. Se não perder uma década se perder uma década jogada no lixo. Eu acho que esse drama, esse exagero é ruim. Ele causa uma pressão. Ano passado, vou citar de novo o jogo do Del Valle. E aí eu acho que naquele momento até o Rogério, que era o treinador, e é um cara muito identificado com o São Paulo, também falou o que ele estava sentindo, mas mostrava ali o que havia uma pressão grande. O Rogério chegou a dizer, esse é o grande jogo, ele chegou, acho que, usar uma expressão parecida com o Calleri, é o jogo da década. Ele chegou a dizer, se eu perder esse jogo, São Paulo quiser que eu saia logo depois, eu saio e abro mão de tudo. Então, jogar esse clima assim de tudo ou nada, se perder, tragédia, uma implosão, eu acho perigoso, acho que traz uma carga, um peso muito grande. É um jogo importante, claro, o clássico naturalmente tem peso, tem pressão, mas eu acho que quando eles estão nessa pilha toda, pode ser perigoso. Se ganhar, ok, ninguém vai falar disso. Mas isso traz uma pressão excessiva para os atletas que já terão a pressão natural do jogo. Piperno, você concorda com o Calleri? É o jogo mais importante dos últimos 10 anos do São Paulo? 10 anos é muita coisa. 10 anos é uma década inteira, né? Realmente há um certo exagero nisso. Agora, isso não pode contaminar todo o emocional do time de São Paulo. Eu estou com o Bruno, tem que tentar, de alguma forma, aliviar um pouco essa pressão. É um jogo contra o Corinthians, fundamental, importante, tal, todo mundo já falou isso, mas também não vai existir um São Paulo antes do jogo contra o Corinthians e depois do jogo contra o Corinthians. Esse jogo não é um divisor de águas na história do clube. Repito, é muito importante.
São Paulo, ou o jogador, ou a comissão técnica, a direção, sabem disso, vão saber dar, né, a devida dimensão, mas não a ponto de vai ser terra totalmente arrasada se perder, ou então vai ser um sucesso absoluto se vencer. Não é assim. O São Paulo tem que entender que essa é uma temporada com características muito particulares. Estava olhando aqui a classificação do Campeonato Brasileiro. Então, do segundo colocado, que é o Flamengo, até o oitavo, que é o Cuiabá, a diferença é de 3 pontos. 7 times divididos, distanciados aí por 3 pontos. Aí, vem um segundo bolo do São Paulo, que é o 9º com 26, até o Fortaleza, 13º com 23. De novo, há times muito embolados. Então, hoje, é claro que nenhum torcedor deseja que seu time fique 3, 4 jogos aí na seca. Mas vamos imaginar que o time perca um jogo fora, empate um jogo em casa e pega um outro jogo complicado fora e perde um gol. Não é o fim do mundo. É algo cada vez mais frequente em 2023, porque não há tirando o Botafogo, que é um ponto fora da curva, não há nenhuma grande diferença entre os demais times. Flamengo e Palmeiras são os mais ricos, milionários, teoricamente elencos mais poderosos, mas até também por focar em Copas e tal, eles no Campeonato Brasileiro eles não jogam muito mais do que a concorrência, tanto que eles estão embolados aí com esse monte de time. Então não dá para imaginar que, puxa vida, o São Paulo vai pegar o Flamengo do Rio, o Flamengo tá caidaço aí porque foi eliminado pelo Olímpia, então agora é mais fácil. Não é. Como eu disse também no começo, que eu não acho que o Fluminense seja melhor que o Olímpia. O Fluminense tem um bom time. O Olímpia foi a segunda campanha da fase de grupos da Copa Libertadores e acaba de eliminar o Flamengo. Todo ano elimina um time brasileiro. Então como é que dá para dizer que, olha, esse time que acaba de eliminar o Flamengo vai ser uma zebra contra o Fluminense, que não jogou bem contra o Argentino Júnior. Que foi eliminado pelo Flamengo outro dia também, na Copa do Brasil. Então esse ano esses times são muito parelhos. Nem a grande vantagem de Palmeiras e Flamengo a gente consegue visualizar como era nas temporadas anteriores. É que a gente sabe, tem gente que diz que esse time do São Paulo não tem fome. Esse time do São Paulo não tem ambição. E essa declaração do Carelli mostra que, assim, o time tá ligado no jogo, que vai ter pela frente, contra o Corinthians, né? Pelo menos nesse sentido, Bruno e Piperno, eu acho, de alguma forma, positiva essa declaração do atacante argentino, né? Mostra que o São Paulo sabe que esse jogo tem uma importância, um jogo diferente para o São Paulo e para as ambições do São Paulo na temporada. É um jogo importante, sem dúvida. Acho até que esse time, ele é um time que briga bastante. Às vezes falta qualidade. O jogo do Bahia mesmo foi um jogo em que faltou qualidade para ganhar aquele jogo. O São Paulo teve um monte de chances de fazer gol e perdeu por falta de qualidade mesmo. Ainda aquele jogo nem tinha o Calera e o Luciano, que são 2 jogadores que também perdem gols, mas que decidem jogos como decidiram ontem. Ontem foi um gol de cada um. São jogadores importantes para o São Paulo, Calera e Luciano. Então, por isso que esses reforços que estão chegando, eles causaram uma euforia, porque eles podem acrescentar uma qualidade que às vezes falta para decidir jogos. O São Paulo tem partidas em que ele joga bem, mas não consegue fazer o gol, não consegue resolver o jogo. Até alguns jogos que o São Paulo ganhou, ele conseguiu ganhar no final. Para mim, os 2 melhores jogos do São Paulo com o Dorival Júnior foram 3 jogos que eu acho muito bons. Os 2 jogos com o Palmeiras na Copa do Brasil e o jogo com o Fluminense no Campeonato Brasileiro. Acho que foram os 3 jogos que o São Paulo foi muito bem. E nos 2 jogos no Morumbi, contra o Fluminense e o primeiro contra o Palmeiras, o time teve um domínio total do jogo em certo momento, principalmente no segundo tempo contra o Palmeiras e quase o jogo inteiro contra o Fluminense, e só conseguiu ganhar por 1-0 com gols já perto do final, porque não conseguiu botar a bola para dentro em jogos que estava dominando amplamente o seu adversário. Contra o Palmeiras só conseguiu fazer o gol no chute de longe. E teve chance de fazer, empurrou o Palmeiras para trás, não conseguiu. E contra o Fluminense também só foi fazer um gol numa bola toda mascada, enrolada ali, que foi um cruzamento, aí o David tocou para trás de cabeça, o Luciano se virou, bateu, o Fábio até acho que falhou naquele gol. Então, acho que o que falta em alguns momentos é ter qualidade, um pouco de frieza até, para definir melhor as jogadas. Essa declaração do Calleri, que a gente acabou de acompanhar, falando que o jogo contra o Corinthians vai ser o mais importante dos últimos 10 anos do tricolor paulista, é aquilo que eu disse.
tem torcedor que às vezes fica naquela coisa, esse time não tem ambição, esse time não tem fome, não tem vontade, mas uma declaração como essa mostra que o time, o elenco do São Paulo sabe que esse jogo é muito importante, sabe que não pode entrar em campo de qualquer jeito no estádio do Morumbi na próxima semana. São Paulo com o Crespo em 2021, ele teve um confronto de quartas de finais de Libertadores contra o Palmeiras. Importante para Bull também, acabou sendo eliminado. Então, por isso que eu acho que não se pode, obviamente, ignorar a importância de um clássico como esse, ainda mais um clássico de semifinal, mas também não dá para considerar um jogo como esse uma ameaça de fim de mundo. Não é assim, as coisas não podem ser assim. Do lado do Corinthians, o pensamento é o mesmo. Puxa vida, precisamos ganhar esse jogo de qualquer jeito. A gente sempre faz a ressalva que o Corinthians, embora em péssima fase, melhorando agora e tal, mas enfim, no global, o Corinthians vem de um momento muito ruim. No caso de conquistas de títulos, as cobranças são bem menores, porque o passado recente do Corinthians foi vencedor e o do São Paulo não. Mas é claro que do outro lado, um Corinthians buscando também recuperação na temporada, é óbvio que uma eventual derrota para o São Paulo vai doer muito. Então, assim, legal quando o jogador vem a público e fala, olha, estamos aí imbuídos aí desse sentimento de total dedicação em busca dessa vitória e tal. Ele está fazendo o papel dele.